Oi, estamos começando mais um episódio aqui no podcast Coffee Pub. A gente está aqui direto da cafeteria, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre curso superior, sobre formação, né? O quanto é importante a capacitação também, ou seja, pós-formação profissional. O quanto é importante você continuar lendo, estudando, crescendo. Eu volto hoje conversando aqui com Brena Linhares, é formada em Administração de Empresas pela Universidade da Amazônia, em Belém do Pará, com pós-graduação em MBA em Marketing pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mas, gente, ela é reitora da Estácio, aqui em Roraima, há 12 anos. Ela vai contar um pouquinho melhor sobre essa experiência com a gente. Eu já conheço Brena há um pouquinho mais de tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Se você curte assuntos assim, já dá um like. Se você entende que esse assunto pode ajudar outras pessoas a compreenderem como é essa realidade educacional de nível superior aqui na Amazônia, aqui em Roraima, compartilha, né? E segue o canal, porque toda vez que você seguir o canal, você vai ser notificado dos episódios que a gente entra por aqui, dos assuntos que a gente vai estar tratando no momento em que a gente faz esses episódios acontecerem. Seja muito bem-vinda. Vamos de brindinho? Gostou do café? Ai, uma delícia. Prazer enorme lhe ver. Igualmente, tá com saudade. Pois é, tava morrendo de saudade, lembro dos tempos. Bem mais do que 12 anos. De que a gente conversava muito. Sim, né? E era sempre muito gostoso, a gente iria falar dos nossos eventos, né? A gente sempre falava dos nossos eventos, conversava sobre os eventos. Desde que eu cheguei em Boa Vista, eu vou fazer esse ano 24 anos que eu tô aqui. Nossa. E desde então a gente sempre conversa, né? E eu tava com saudade. E você tem um trabalho muito forte dentro de uma instituição que teve algumas mudanças, que fez algumas alterações, mas que o foco sempre foi isso mesmo, né? Melhorar a qualidade de formação profissional nessa parte da Amazônia. Uhum. Hoje vocês estão em diversos pontos do país, né? Uhum. E também da condição de pós-graduação. Hoje em dia passou por uma ampliação, que a gente estava conversando nos bastidores, não sei se 50% ou 60% já é tudo mais online, ou se já está tudo online. Não, a gente tem os presenciais e tem o online. Assim, trabalhar com educação é muito gratificante, né, Marleide? Eu sempre falo isso. E você já é reitora há 12 anos, parece que foi ontem. Parece... nem percebemos, não, né? Não dá. Assim, você transformar a vida das pessoas, a gente conversava sobre isso, Sim. né? Então, a gente fala aí de 24 anos atrás, de eu começar, eu ministrava a disciplina de marketing, e aí o mercado ainda era um mercado muito cru. E aí a gente vai vendo todas as transformações, todas as pessoas que a gente já formou, tudo que a gente já construiu, toda essa profissionalização do mercado. E a transformação que essa profissionalização traz nas pessoas que querem ser transformadas, né? Porque as pessoas têm que querer. Então, é muito gratificante trabalhar com educação. É claro que a gente tem aí um pós-pandemia, né? A gente tinha uma tradição do presencial, de você estar em sala de aula. Não que ela não exista, né? Não que ela não tenha, ela tem, né? Da hora certa para ir, da hora certa para estudar. Isso, né? E hoje você passa por algo tudo muito digital, né? Sim, a nossa vida saiu do analógico e foi pro digital, e a pandemia acelerou muito isso. Então, assim, a gente tem que se adaptar, né? O que dá certo ontem não vai dar certo hoje. Então, a gente se adaptou e hoje a gente tá com muito digital, né? A gente ainda tem, a nossa maior base ainda é presencial, até por muitos cursos da área da saúde. Hoje a gente entra forte na área da saúde. Mas muitos alunos conseguiu chegar em um público maior o digital, o EAD, né? Então a gente tem hoje mais cursos, mais de 70 cursos digitais e 14 presenciais. Mas a base ainda é mais no presencial, hoje na Estácio. A gente eu estava comentando antes com a Brena, que é reitora da Estácio, tem um trabalho lá que, como a gente comentou aqui, 12 anos, né? Conhece bem o mercado, sabe dessas mudanças que ocorreram no mercado nos últimos anos. E eu estava comentando para ela assim, o quanto que é importante, né, as áreas, de um modo geral, continuar buscando. E comentei um pouquinho sobre a minha área, que é uma área de formação, que é a comunicação. E às vezes eu sinto muita necessidade de quem trabalha dentro da área de comunicação com um pouco mais de planejamento, né, que a gente tenha a condição de quem esteja chegando com a gente para conversar tenha um nível de leitura, que compreenda um pouco mais
né, a teoria, algumas coisas que são especificamente teóricas da área de comunicação, mesmo com todos os mecanismos de IA e online, tudo que já tiver de pesquisa recente, consiga fazer um texto, né, estruturar um texto. Isso é o que se espera de um aluno ou de alguém que tenha interesse em ingressar numa área específica. E no mundo digital que a gente vive hoje, onde a gente tem as esferas dos influencers e das pessoas que conhecem muito a comunicação, todo mundo acha que entende muito sobre tudo e que qualquer postagem se viraliza muito rápido, mas no jornalismo requer muitas atenções, muitos cuidados, né? O respeito à fonte, de onde saiu aquela notícia, como que você colocou isso, onde você conseguiu isso. E eu estava comentando que às vezes você pega ali algum estagiário, alguém para te ajudar nessa fase inicial, e você vai fazendo tanta pergunta, a pessoa acha que é alguma coisa pessoal. Mas não é, é o cuidado e o trato com essa notícia. Eu não posso simplesmente publicar algo dentro de um episódio, ou de um episódio que vai virar notícia para site, que alimenta outros veículos de comunicação, e fazer as coisas de achismo. Não funciona assim. Exatamente. Você tem que saber como trabalhar essa dinâmica. É diferente de que às vezes as pessoas estão ali dentro das suas redes sociais e vão de achismo e dá bom, mas aqui não, aqui a gente tem que ter muito cuidado. Eu digo, dá bom para ela, né? Porque não é que dê bom, né? Não é que tá certo isso. Mas a gente tem esse cuidado do trato com o que publica, com o que fala, com o que diz e se preocupa com isso, né? Era isso que a gente estava conversando, que tá tudo muito superficial. E que eu gosto de conversar com você porque a gente, desde sempre, porque não é aquilo superficial, é algo que a gente consegue aprofundar mais, é algo que a gente consegue ter uma credibilidade no que a gente vai falar, sabe? Conversar com alguém que sabe com quem está falando, o que vai falar. Mas isso também é muito do profissional, né, Marleide? Hoje a gente falava que o profissional, ele precisa querer, né? Ele precisa, em todas as profissões, a gente fala aqui de jornalismo, mas a gente está falando em todas as profissões. Todas as áreas. Todas as áreas, né? O administrador, o contador, porque tem mercado. Existe um mercado carente de profissionais competentes. Existe um mercado carente de profissionais que queiram fazer a diferença. E existe um mercado que paga por isso. Só que o problema é que esse imediatismo, essa ansiedade, essa dinâmica tão rápido de ser superficial, ela acaba engolindo e você não consegue, você vira superficial e não consegue fazer o seu trabalho. Mas quando você faz com amor, quando você faz com brilho nos olhos, quando você faz com competência, você não é um profissional medíocre, você consegue crescer dentro daquele mercado. Então, assim, isso é muito de profissional. E esse jovem, ele precisa acordar para isso. Ele tem que entender que ele tem etapas a cumprir. Então, que ele não pode chegar num lugar e ser uma Marleide se ele ainda tá ali como estagiário, né? E se ele ainda tá ali como estagiário, porque você percorreu, a gente tá falando de anos que você percorreu, de várias pessoas que você entrevistou, de várias dificuldades que você passou e que essas dificuldades deram know-how para você ser quem você é. E aí, de repente, ele chega e ele quer chegar sentando na janela. E que as pessoas conheçam, né? E que as pessoas conheçam, que as pessoas deem credibilidade, que as pessoas... Só que são algumas vezes, né? E são rasas. E aí tem que esperar e ir ganhando experiência no mercado disso. A gente estava comentando sobre... algumas pessoas chamam, né, o famoso mimimi profissional, né? Você chega para trabalhar numa empresa ou numa instituição, enfim, e ali tem uma pessoa que tem um trabalho que ela realiza já com primor há algum tempo, e ela tem uma história, e ela é reconhecida não só pelas pessoas da empresa, mas também por pessoas externamente. Isso não precisa ser especificamente da área de comunicação, né? Digamos aí que seja alguém que trabalha numa grande instituição e que tem a ver com engenharia ou arquitetura, e essa pessoa tem um histórico, né? É muito complexo você chegar e mal você entrou e já querer ter a notoriedade com uma pessoa como essa. Você precisa construir a sua história. E a gente vive uma geração do imediatismo que a pessoa pensa assim, na nossa área, trazendo para a comunicação agora. Eu tenho 20 mil seguidores, né? 20 mil seguidores, eu estou na rede social,
eu faço e aconteço, né? E eu tenho uma capacidade de viralizar muito rápido uma notícia, aquilo outro e não sei o quê. Mas eu vou ter aí, vou trazer para o universo aqui uma colega de profissão, então a Shirley Rodrigues, que tem 100, que faz jornalismo há muito tempo e que é uma correspondente da Folha de São Paulo, né, que conhece jornalistas e que é reconhecida como colunista no Brasil todo, né, como um expoente da região norte. É óbvio que eu vou respeitar essa história. Ela tem uma história profissional nessa área. E isso, às vezes, as pessoas atropelam, né, e não respeitam isso. A gente tem que aprender a respeitar quem já está fazendo história em determinada área. Você hoje tem uma história. A área de reitoria, acredito que, né, as instituições públicas, elas são diferentes das instituições particulares. Tem reitores que têm vivência de 4 anos, outros que têm de 8, outros que têm a chance de irem depois voltarem. Mas assim, eu acho que 12 anos de vivência dentro de uma reitoria, de uma instituição que é particular, que tem que se manter funcionando, é um nível de credibilidade grande, né? São, na verdade, 12 anos. Na verdade, 12 anos só na reitoria, né? Só na gestão. A gente está falando de 24 anos trabalhando com educação, né? Sou novinha, assim. Mas a gente está falando de 24 anos. Quando eu de dedicação. Entrei, vendo essa mudança no mercado. Quando eu entrei para ministrar aula, que eu cheguei aqui em Boa Vista, 24 anos, a gente tinha uma demanda reprimida, a gente tinha um mercado onde só existia a Universidade Federal, e aí foi a abertura para as universidades particulares, e aí entrou a gente, atual, e mais 2 outras instituições. Então, existia um aluno sentado ali na cadeira, um pouco mais velho, né? Um aluno aqui que tinha um sonho de fazer um curso. Que tinha um sonho de fazer um curso. A gente começou com administração, então assim, tem grandes personalidades daqui do mercado que sentaram ali que foram meus alunos de marketing. Um marketing que ninguém ainda entendia o que era marketing, né? A gente vem... Não estou falando de agora, hoje é tudo marketing, né? Tem vezes as pessoas até falam marketing e não sabem nem o que é marketing ainda, mas enfim... E aí a gente vai vendo essa evolução durante esses 24 anos, a gente vai vendo essa evolução, a gente vai vendo acabando essa demanda reprimida, a gente vai vendo essa mudança para o digital, a gente vai entrando numa área da saúde que onde fica mais o presencial, e conseguindo chegar num aluno que antes a gente não chegava. A gente chega no momento que a gente fala de fiéis. Durante muitos anos a gente teve aí 70% da nossa base era uma base que vinha de fiéis, onde a gente conseguiu colocar o aluno de baixa renda para estudar, para sentar numa faculdade, que é muito legal, e que houve um boom no mercado. Aí a gente sai e vem para um digital agora. Então assim, e aí você vai acompanhando essa mudança do mercado, né? E vai vendo toda essa transformação das pessoas, dos profissionais e da cidade e do estado. É muito legal isso. Quando ela fala que, de repente, a gente viu algumas personalidades, é porque, assim, já tinha pessoas que tinham uma história com uma formação profissional, né? E depois de um tempo, de repente, quis cursar o curso que era do sonho. De repente, era um contador ou um professor, mas que tinha um sonho de se tornar advogado. Muitos, segunda graduação, tem muitos de segunda graduação, mas no começo, Marleide, a gente está falando de gente que não tinha graduação, que não tinha conseguido entrar nas 20 vagas da Universidade Federal, né, que era mais reduzido, e que entra nessas 3 faculdades, e que a gente, desperta e forma grandes profissionais. A gente tem grandes profissionais aí. Eu tenho o maior orgulho de... quando eu vejo os nossos egressos, né, tudo que eles fizeram, toda essa transformação que eles tiveram, porque eles começaram ali, porque eles se permitiram sentar, fazer uma faculdade e se dedicar à profissão que eles escolheram. Essa dedicação, eu falo que essa dedicação, eu sempre bato nessa tecla quando eu vou fazer as boas-vindas com os alunos, quando eu falo no dia da formatura, eles vão sempre ver o meu discurso falando nessa dedicação de você
fazer por fazer, para você fazer por amor àquilo, para ver a transformação do que você está fazendo, e não para você ser um profissional medíocre. Porque aí você não consegue, porque aí o mercado te engole. A gente tem vivido muito isso, né? Eu tenho esse currículo aqui para mostrar, mas eu não exerço, eu não sou, eu não tenho quero. É só aparência. É o aparência, não é o que é fato, sabe? A gente não consegue. A gente tem que se dedicar àquilo, ser aquilo. Aí você rapidinho você vai conseguir fazer o seu trabalho dar resultados, né? E outra coisa também é o trabalho em equipe, sabe, Marlene? Eu sempre falo que você não pode querer ser sozinho, você fazer as coisas sozinhos. Você precisa do outro, sabe? Ninguém faz nada sozinho. Eu não faço absolutamente nada, eu não sou nada dentro da Estácio, dentro da reitoria, se eu não tiver meus pró-reitores, se eu não tiver meu time, se eu não tiver a moça da limpeza, se eu não tiver a pessoa da secretaria, se eu não tiver o bibliotecário. Ninguém consegue fazer nada sozinho. E as pessoas têm que parar com isso, com essa vaidade de eu sou, eu faço, eu isso, eu aquilo, porque não é assim. Você sempre precisa de alguém, você precisa do outro ali para lhe ajudar. Essa ideia de que é super estelar, né? Posso tudo só. Porque esse mundo que a gente vive hoje, ele faz com que, se a gente não tiver cuidado, a vaidade engole a gente, sabe? Concordo. E uma das coisas que eu ia te perguntar era justamente sobre essa questão hoje de currículo mesmo, certificado. Durante um bom tempo, a Boa Vista, Roraima, é uma cidade de muro baixo em todos os aspectos. Eu ouvi recente essa frase, eu sempre falei que era uma cidade de relações interpessoais, que todo mundo conhece todo mundo, principalmente quem está aqui há algum tempo já. Mas, assim, eu ouvi essa outra frase e já estou adotando, porque eu achei muito interessante. De muro baixo, porque todo mundo conhece todo mundo. A gente tem pouquíssimos prédios, pouquíssimos, contados nos dedos. Mas uma das coisas que a gente observa é que realmente as universidades, todas essas questões de formação superior mudou a imagem da cidade. A gente tem um número maior de arquitetos, de advogados, um número maior de médicos. A pessoa que não desligou, né? Não diminuiu o áudio aqui do celular. Um número maior de médicos, inclusive de especialização na área acadêmica, especificamente professores. Enfim, foi mudando essa busca. E uma das coisas que eu te perguntei era muito sobre esse perfil hoje do aluno, né? Eu, durante muito tempo, ouvi assim, você formou aonde? Aí eu falei, eu formei na Federal. Quando eu fiz vestibular para a Universidade Federal, inclusive só tinha a Universidade Federal, ainda não tinha as outras universidades. E era um nicho ali aberto de possibilidades e a gente, né, se agarrou àquilo. Mas também aquilo ali, ele tinha pessoas que não conseguiram, né, naquele momento entrar na Federal. E a gente vê que esse perfil do aluno foi mudando com o tempo, né? Atualmente você vê que cada vez menos pessoas conseguem ingressar, né? Eu venho de escola pública, eu estudei a vida inteira escola pública, porque era a escola pública que tinha aqui. A gente tinha pouquíssimas escolas, né? E pública era a maioria. E fiz escola pública, depois fiz Universidade Federal e sempre foi né? Mas o que ficou comum por um período? Quem era de escola pública só conseguia entrar na possibilidade da particular. E quem que vinha de escolas particulares tinha toda a chance de entrar no vestibular da escola pública. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Na verdade, existe esse movimento, né? Na verdade, até sobre o perfil do aluno. O aluno que entra, principalmente nos cursos mais concorridos, né? Aí a gente está falando em cursos como medicina, né? Que são cursos que são bastante medicina veterinária. São cursos que têm uma concorrência maior. A gente vê que quem consegue entrar nas escolas públicas é quem tem um acesso de ensino médio mais de particular. Fundamental, né? E médio de preparação de uma vida inteira. Isso, exato. Apesar das cotas, né? Então a gente tem aí as cotas que ajudam a diminuir esse movimento. E os alunos que lutam, né? Que precisam mais, eles estão nas particulares.
E não é à toa que hoje a gente tem aí várias políticas de desconto para esses alunos, porque, por mais incrível que pareça, aquele aluno que mais tem dificuldade, aquele aluno que rala, aquele aluno que vai lá e fala, eu vendo brigadeiro para pagar a minha faculdade, ou aquele aluno que no intervalo da aula vende sanduíche natural para poder pagar a mensalidade. Aquele aluno é o aluno que dá valor. Aquele aluno, não que o outro não dê, mas aquele aluno é um aluno que fala assim, não, eu tenho que fazer a diferença porque eu estou ralando para chegar aqui. Então, quando o aluno, às vezes, tem uma bolsa 100%, ele não dá tanto valor quanto aquele que está ralando para chegar, para aquele que está chegando ali. E a família também, Marleide, a gente fala da família porque o incentivo da família é muito grande. Aquele aluno que está lá ralando, vendendo brigadeiro, vendendo sanduíche natural na sala, ele tem assim aquela vontade de chegar e falar para a família e a família acreditar nele, a família ajuda. No dia da solenidade de formatura, o brilho nos olhos da família, a emoção é muito grande de conseguiu. Às vezes é a primeira pessoa da família toda que está se formando, sabe? E tem na educação toda aquela vontade, toda aquela de mudar a vida de todos, sabe? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal a gente ver isso. É claro que a gente também trabalha com um aluno que vem ainda sem uma base, tá? A gente tenta minimizar isso. Dentro da faculdade, a gente tenta minimizar, tenta nivelar. Quando você fala esse quando aluno. Não vem com uma base... que vem com uma deficiência, né? Ele vem com uma deficiência ele não teve uma formação boa. Ele vem com uma deficiência de estudo. Ele fez, né? Ali um formato... complementou de todas as formas para poder tirar o ensino médio. Tirar o ensino médio. E aí ele não chega. A gente tem uma dificuldade com dificuldade isso. De leitura, de escrita, de entendimento. Ele vem com uma dificuldade. E a gente absorve. E ali a gente vai tentando melhorar para ele conseguir se formar. Olha, eu tenho uma história assim, de vida que eu acompanhei de uma profissional da área de direito. Ela era da minha área de comunicação. Eu não vou falar aqui o nome, mas assim, uma figura extremamente conhecida, que eu ficava emocionada. Ela tinha jornalista, atuando já como âncora na comunicação, e ela fazia um curso de Direito, né, dentro da Estácio. E ela ia fazer o estágio, né, porque na emissora que nós trabalhávamos, você tinha um desconto bom devido ao convênio e esse papel utilitário da comunicação com a faculdade. Ela tinha uma coisa com horário e nos intervalos de disciplina, de estudar, que era encantador, gente. E eu sempre fui muito danada assim, com essa coisa da equipe, de quem está trabalhando ali. Ela pegava o caderno e tudo, e ela disciplinada, né, estudando e tudo, e venceu, né, uma grande profissional da área de Direito. Hoje tem um trabalho, acho que até voltou hoje até dar aula com vocês por lá também. É uma querida, uma guerreira, né, uma comunicadora exímia. Na época também tinha um trabalho, né, de tentar se manter ali no mercado. Eu acho que é isso que você falou. Às vezes as pessoas, né, leva toda a família com muita garra, com muita energia. Eu sempre falo assim, eu sou muito agradecida pelos pais que eu tive, porque a gente nunca foi, né, vamos, não sei o quê, toda lá vão ter, mas também nunca faltou. Né? Eles foram excelentes pais, mas o principal que eu acho que a minha mãe deu na vida foi essa orientação de saber a importância do que você está falando, o quanto era importante você se preparar. E essa hora específica para o estudo e para olhar o caderno ou para ver se estava tudo certo, era sagrada, gente. Para eu conquistar o passeio, o cinema, tinha que ter, porque tem uma fase da vida infantil que a gente não tem muita noção, né? E é o pai e a mãe ali que esse aluno que não está bem na escola, e às vezes o pai fala, mas é porque... Não, tem alguma deficiência em casa. E aí isso reverbera lá na fase adulta, quando você... Porque fica muito automático. Quando você chega numa faculdade, quando você vai para
para um curso de nível superior, já não tem mais pai e mãe ali. Se você não tiver hábitos saudáveis de uma vida inteira, bate aí, né? Exatamente. Mas ainda tem alguns pais que ainda vão lá, tá, Marisa? Essa geração, a gente estava conversando sobre isso, até a geração mimimi, às vezes quem vai resolver os problemas dentro da faculdade são os pais, tá? Então, ainda tem... As públicas é mais complexo, né? Até pra achar um professor. Ainda bate uns pais lá para falar, que também é uma outra coisa que a gente... Mas deve ter também, né? Eu tô aqui falando. Que a gente... dessa nova geração que a gente precisa desenvolver, né, essa independência, eu acho, sabe? Deixa meu pai vai lá e resolve pra mim. Meu pai vai lá, sabe? A gente não fazia isso. Eu me formei, eu não sabia nem quem era o reitor da minha faculdade. Imagina. Na época que eu realmente me formei. A única hora que eu encontrei o reitor da minha faculdade foi no dia da formatura. Pronto. Então, o pai lá e olha, meu filho ficou reprovado por falta. Ou olha, meu filho não vai poder vir hoje. Sabe, umas coisas assim que essa geração, eu falo muito disso porque eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 18 anos e outro de 14, e eu falo mesmo, coloquei o Eduardo para morar fora com 15 anos para ele se desvencilhar e aprender a se virar e tal. Porque a gente precisa disso, essa autonomia deles. Porque hoje eles estão muito... mal acostumados com alguns, né? E você só cresce vivenciando cenas importantes, de desafios, de saber apanhar, se virar né? sozinho. A gente precisa aprender a lidar com frustrações, né? Então a gente precisa aprender a lidar com eu não passei, eu não fiz, porque eu não mereci, né? Onde eu errei, né? Hoje eles não têm isso. A gente se acostumou a dar tudo para os nossos filhos. A gente se acostumou a facilitar a vida de tudo. Tudo ficou muito fácil, né? O controle remoto, o famoso controle remoto. Eu acredito que nessa questão toda, como reitora de uma faculdade particular, você viveu grandes emoções, né? Essa do docinho, né? Da quem está ali, regrado, e vai lá e vence. As situações inusitadas do que não é programado, né? São muitas choros coisas. Contidos, porque deve ter tido várias situações assim de você falar, meu Deus, queria poder resolver. Muitas. Mas eu quero que você traga... Aqui são histórias. De você querer resolver as coisas. Mas também eu vou contar uma agora sem que nomes, aconteceu assim. Agora. Não, uma de sucesso. Vou contar uma de sucesso. Que aconteceu agora, anteontem. Eu vi no meu Instagram uma solicitação, aquelas que vai para um lugar que a gente só vê se você não segue a pessoa não lhe segue. Eu fui lá e vi um ocultas. Eu fui lá e cliquei. Aí era um ex-aluno meu. Oi, professora. Passando para lhe falar que... Oi, professora, tudo bem? Passando para lhe falar que eu estou escrevendo o meu primeiro livro e que eu estou lhe homenageando no meu livro. Aí eu falei, nossa, por tudo que você fez por mim. Aí eu falei assim, nossa, que legal, poxa. Que eu fiz, né? Que legal, quando o livro tiver lançado, você me avisa que eu compro, a gente pode fazer alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, eu lembro até hoje do dia que a senhora me ligou e me indicou para fazer um curso de consultores, de consultores no Sebrae. Era um curso um curso de consultores. E a senhora me indicou e aquilo me despertou. Aí eu falei, pô, olha lá, eu nem lembrava, né, que eu tinha... Não, nem lembrava que eu tinha indicado. Deveriam ter me pedido, como sempre me pedem. Eu tive semana passada, eu falei assim, gente, tá faltando profissional no mercado, porque eu tive 4 empresas em uma semana me pedindo profissionais. Eu falei assim, ó, tá vendo como falta? Então, às vezes, aí tu tem um aluno que é destaque, que você vê, eu fui e indiquei. Há muito tempo, ele era da segunda turma de administração. Aí eu fui pedir para seguir e fui vê-lo. Ele não mora mais aqui, mora em Fortaleza e faz formação de consultores, super de sucesso lá, e está escrevendo livro e por um curso que ele fez que a gente indicou. Então, assim, olha que legal. Para ele buscar outras gatilho e aí, então, uma história de sucesso de um rapaz que a gente, às vezes, dentro da educação ajuda, né? E que pega com todas as garras e tem sucesso.
Uma história que eu sempre gosto que eu falo sempre, que é interessante, é de um pai. Aí essa já não é positiva, essa é negativa. De um pai que foi lá me questionar porque a filha estava reprovada por falta. E como a filha dele estava reprovada por falta, e a filha do lado, né, de cabeça baixa, claro. E a filha, como que a filha estava reprovada por falta, se ele todo dia deixava a filha na faculdade e pegava a filha na faculdade. Deixar não é garantia de presença. Pois é. E aí, como é que eu explicava isso para ele? Forte, né? Isso. Né? Como é que eu vou explicar? Quem tem que explicar, quem tem que pensar é ele, porque se ele deixa a filha, pega a filha está reprovada por falta, meus professores não vão tá reprovando a aluna por ela não estar na sala, né? Então, assim, aí vai do aluno, né? Aí vai do profissional. E aí a gente tem histórias super de sucesso, né? A gente tem egresso que é juiz, né? A gente tem hoje um egresso nosso que é juiz, tem egressos que são empresários, então tem egressos de diversos contadores aí que contabilidade é incrível, é uma área que falta muito profissional, sempre, todo o nosso aluno... E é sucesso garantido quando se destaca, né? Sucesso garantido. Então, assim, de contadores da área de tecnologia, né? A área de sistema de informação, ADS. Hoje você está falando que é um dos cursos mais procurados e com sucesso e brilho de carreira profissional. De carreira profissional. Todos os cursos da área de tecnologia, eles são cursos que têm... que precisa de profissional no mercado. Salário base aí da maioria desses profissionais já começam acima de 10 mil. 12, por aí vai. Dentro da faculdade ainda. Então, assim, o mercado precisa. E não só o mercado local, como o mercado nacional, como o mercado internacional. Basta querer. Essa área tecnológica, basta querer que o céu é o limite. Você está aqui há mais de 20 anos. Estou há 24. Tem 2 filhos. 2 filhos. O Eduardo, que vai fazer 18 agora, domingo, e o Lucas com 14. A vida inteira dedicada à educação. A vida inteira dedicada à educação. Quando você olha... Com muito orgulho. Quando você olha assim para trás, assim, você imaginava que seria assim? Porque você é formada em administração. Não imaginei. Eu não imaginei que eu venho de uma família de professores, né? O meu avô era professor, minha mãe professora, uma família toda de contadores e professores. Eu caí de paraquedas em administração, sabe? Quando eu fiz vestibular, eu tinha 16 anos. Então, nessa idade, a gente não sabe muito bem o que a gente... Meu Deus, com 16 anos eu vou ter que escolher o que eu vou fazer pro resto da vida. E aí eu mudava de uma coisa para outra, e eu caí de paraquedas em administração. Eu lembro que a mamãe falava, mas administração por quê? Minha mãe, professora de educação física, falava assim, mas administração por quê? Vai administrar o quê, Brena? Vou fazer administração. E eu digo hoje que se eu tivesse que fazer 10 vezes administração, eu faria administração. É um curso muito completo. É um curso maravilhoso, é um curso que te dá uma amplitude enorme, porque você pode se encaixar em várias áreas do mercado, abre mente. Então, assim, eu sou apaixonada por administração. E aí caí na educação. Vim para Roraima, né? Vim para Boa Vista. Inclusive, você ajuda a formar a Estácio, né? O início dela, que era anteriormente. Era atual, né? Então, atual. a gente quando eu entrei, tinha 1 ano de atual, né? A faculdade abriu, foi credenciada em 2021. Eu cheguei aqui em 2020. 2001. Acho que é mais ou menos isso. Início ali que a gente estava meio que formatando a TV ativa, também 2002, exatamente. 2003. Isso, 2002. Foi 2001, eu cheguei aqui em 2002 e comecei a ministrar aula nisso. E aí a gente... Eu pego educação, fui para dentro de sala de aula, que é algo da minha família. Depois eu virei coordenadora do curso de administração. Aí eu já juntei na coordenação, quando você é coordenador, você é um gestor, né? E aí eu juntei as 2 coisas da minha família. Voltando aí, se você se imaginou isso. Eu falei assim, não imaginei, mas eu acho que tinha que ser aquilo para mim. Trabalhar com educação e trabalhar com administração, que é o que eu faço hoje com maior satisfação. Dizem assim, eu até brinco com os nossos alunos, eu digo assim, se tocou a musiquinha do Fantástico no domingo e você fala, ai, que saco, amanhã eu vou ter que trabalhar, você tá no lugar errado. Agora, se tocou a musiquinha do Fantástico no domingo e você fala, oba, amanhã eu vou ter que trabalhar,
você está no lugar certo. E é muito isso que acontece comigo. Eu vou trabalho de manhã, de tarde, de noite com a maior satisfação. Sabe, tem um time maravilhoso que trabalha comigo. Hoje são quantos profissionais? A gente tem 60, sem contar com contando com os professores, 100, né? Mais ou menos 100 profissionais. E mais de 3 mil alunos, né? Então, a Brena construiu a história dela profissional e pessoal aqui. Aqui, com certeza. Pessoal, profissional. E com maior orgulho. Sou apaixonada por o que Boa Vista nos oferece, a qualidade de vida que a gente tem aqui, o que o mercado tem. Me abraçou muito bem. E eu sou muito bem recebida e faço com o maior carinho tudo que eu faço aqui pelos nossos alunos, pelas pessoas. Eu faço porque eu tenho prazer mesmo. Você sabe que você é comentada como a reitora mais humana de todas. Ai, que bom, fico feliz. E é com amor. Eu acho que a sua história, tanto a Brena tem uma história, tanto ela falou muito dessa questão educacional, mas ela tem uma história com a comunicação, sempre falou muito bem, sempre foi porta-voz desse trabalho acadêmico, né? Não só como reitora, mas lá atrás também. Sempre teve uma entrada muito boa com toda a mídia, principalmente a mídia, essa mídia pioneira, essa mídia que vem de trás também, conversa com todo mundo. Que todos moram no meu coração, que eu adoro. Tem uma assessora muito boa, mandar um abraço especial para ela, para a Ellison. E é um trabalho muito que tem que ser aberto, tem que ser olhado de todas as maneiras, né? Com esse crivo para a família, isso aqui não é um problema nosso, mas assim, a gente vai te receber, vai conversar contigo, eu vou te escutar. Mas eu vou deixar muito claro que... E tem que ter esse olhar também, como a gente comentou aqui com a moça do Brigadeiro, de torcer, de se alguma coisa falhar ali, gerar um incentivo, não deixar... Sim. Deixar... E é isso que eu falo para eles, sabe, Marlene? Porque a vida não são só flores, né? A gente sabe disso. Então, eles não vão encontrar nos 4 anos de faculdade, nos 5 anos, dependendo do curso, eles não vão encontrar só flores. Eles vão encontrar as pedras no caminho. E nós... eu falo para o nosso time também, nós temos que estar lá ajudando nas pedras, porque a gente não pode virar as costas para o nosso aluno na hora que ele encontrar dificuldade. São vários tipos de dificuldade. Então, ele vai encontrar dificuldades acadêmicas, porque eles podem vir com alguma deficiência, né? Então, a gente tem que suprir ali, tem que ajudar ali. Ele pode ter algum problema, algum impasse com algum professor. A gente sabe que algumas vezes tem esses problemas, né, dentro de sala de aula. Então, a gente tem que estar ali infiltrando e entendendo. Ele pode ter dificuldades pessoais, né? Ele pode ter algum problema durante esse caminho dele. E a gente tem um núcleo, que é o nosso núcleo de apoio pedagógico, que é uma psicóloga, psicopedagoga que atende, que conversa com o aluno, para ajudar nesse assunto. A gente tem um problema financeiro, que é um problema muito... A gente tem alunos que perdem o emprego durante a faculdade, então a gente também tem que dar esse auxílio para ele. A gente não vai poder... Ele tá lá construindo, querendo mudar de vida, tendo um sonho de ter uma formação profissional, e aí de repente ele perdeu um emprego. O que a gente vai fazer? A gente tem que dar esse apoio, o que a gente pode oferecer para ele. Então, assim, essas pedras no caminho, elas vão acontecer. E eles têm que estar dispostos a pular por elas e a gente dispostos a ajudar o aluno a passar por elas. Então, esse humano, ele é importante. Esse humano que você falou, eu fico muito feliz, porque essa é a ideia. É você olhar para o outro como se fosse você. Você olhar para a menina de 16 anos que tinha um sonho de... Exatamente. A menina que vem de Brigadeiro para pagar a faculdade. Sabe uma vez eu escutei isso? Uma pessoa falou assim para mim... eu tinha muito isso quando eu ia fazer seleção de estágio para televisão. Eu falava, mas você tem que ver, fulano parece... O brilho no olho identificava as asas do profissional, porque aquela pessoa que às vezes até faltava alguma coisa ali, mas... tinha uma vontade enorme de aprender, tinha uma vontade enorme de querer. Eu admiro pessoas que têm essa vontade enorme, que se entregam, que querem realmente aquilo, né? E é óbvio que ali tem que buscar todas as maneiras de conseguir, no sentido de melhorar como profissional, mas a coisa mais, eu acho que mais te impulsiona é a vontade.
Se você não tem vontade, já esquece. Você pode até ser bom. Que não pode ser bom, inteligente. Às vezes a pessoa é super inteligente, não vai boa, dar certo, mas ela não tem vontade. E aí não vai. Não vai, sabe? Então, isso é muito importante. Hoje, o que você considera um sonho para a Brena? Ai, meus Reitora. filhos. Continuar onde eu estou, continuar fazendo o trabalho que eu faço, sabe? Eu acho que só de eu continuar transformando vidas e continuar trabalhando com educação, trabalhando na gestão, trabalhando com pessoas, isso para mim é a realização. Eu sou muito realizada profissionalmente, sabe? O sonho meu são meus filhos agora, né? Agora é formar meus filhos, que eles sigam o caminho, que eles sejam pessoas humanas, profissionais satisfeitos, né? Realizados, porque quando você vê, eu sei que você é realizada com a sua profissão, a gente percebe, né? Então, assim, por mais dificuldade que seja, não quer dizer porque a gente é satisfeito que a gente, né? Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. A gente tem dificuldade, claro que a gente tem. Mas que eles sejam profissionais realizados. Eu sempre falo isso para eles. Eu falo, escolham o que vocês querem fazer. Não pensem em dinheiro. Pensem em realização, porque o dinheiro é consequência de quando você faz uma coisa que você se realiza, que você se dedica. Porque já é tão difícil a gente fazer uma coisa que a gente não gosta. Não adianta você ser médico se você não quer ser médico. Sim. Ponto. Aí você vai ser um profissional medíocre. Que medicina é uma profissão que é muito procurada e tal. Então, assim, hoje meus filhos. Meus filhos são a razão. E eu tô bem. E a Estácio? A Estácio é crescer, né? A ideia é que a gente cresça cada vez mais, que a gente consiga chegar e atender cada vez mais alunos dentro do mercado. Hoje a gente está com 2 lançamentos de curso, que é o curso de odontologia, que todo mundo pedia muito pra gente. Como a gente tem uma infraestrutura muito de qualidade, pediam muito pra gente, coloca o curso de odonto, e aí a gente entra no curso de odonto agora esse ano, 2025, e o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, que é o curso de ADS. Então nós estamos com 2 cursos novos agora, que eram cursos pedidos, e o que a análise de desenvolvimento de sistema é curso presencial, tecnólogo, bacharelado. 3 a 4 anos. Eu acho que 4 anos. E a gente entra com eles e quer crescer, né? A ideia é atender cada vez mais aluno com qualidade. Todas as visitas que a gente tem do Ministério da Educação, todas foram com nota máxima. A gente teve 5 visitas ao longo desses 24 anos. Nós tivemos 5 visitas institucionais e todas a gente tirou nota máxima no MEC, todas a gente conseguiu nota 5. Então, a ideia é a gente continuar com essa nota. E ser destaque também entre as Estácios, porque eu adoro. Existe um programa chamado Programa de Excelência em Gestão, que é um programa interno da Estácio, que é o PEG, que são todas as unidades do Brasil, tem que cumprir com processos e resultados. E eu confesso que eu adoro ver Boa Vista sendo a melhor do Brasil, né? Porque eu falo assim, não, a gente está longe dos grandes centros, mas a gente existe, a gente está fazendo um bom trabalho. E a gente hoje é referência. Fomos, né, há 2 anos atrás, a unidade Diamante. E esse ano eu quero que a gente seja de novo unidade Diamante para colocar Boa Vista lá no topo. Obrigada por ter disposto do seu tempo, ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Né, o bate-papo, o café, o bolo, tudo gostoso. Né? Ainda saí com uma matrícula aqui. Obrigada. Gustavo, você vai fazer o ADS. ADS. Olha, entende? Gosta mesmo de tecnologia, ele não gosta muito de falar dele, mas ele gosta de tecnologia e aprende muito rápido. Eu acho que vai dar super certo. Vai dar certo. E vai somar com o curso que ele já faz. Pois é. Que a administração vai super crescer. E eu vou ficar muito feliz em vê-lo sucesso total por aí. No mundo, hein, Marlete? Figurinha assim, do mundo. Obrigada mesmo. Obrigada volta outras vezes, né? Volta só para tomar café, volta para conversar, volta para desfrutar do ambiente. Ou para roda de samba. Que vai acontecer no dia 7 de fevereiro. Boa lembrança. Marqueteira toda. Obrigada, querida. Até o próximo episódio. E aí?